Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro que escreveu o profeta Isaías, capítulo de número 6. E nós estaremos meditando essa noite a respeito do chamado de Isaías. Isaías, capítulo de número 6. Nós estaremos lendo do versículo de número 1 até o versículo de número 13. Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao 13, está escrito assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra toda está cheia da sua glória. E as bases do limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou minha boca e disse: eis que isso te tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: pois vai e diz a esse povo: ouvis, e de fato não entendeis, veis, e em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que eles não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam, e sejam sarados. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele me respondeu: até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja toda assolada, e o Senhor tenha removido para longe dela os homens, sejam muitos os lugares abandonados no lugar no meio da terra. Mas se ainda assim ficar nela uma 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Com sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Como poderia eu, Senhor, falar do sagrado, sem me curvar diante da tua majestade? Como poderia eu adentrar na tua casa, sabendo que intitulamos essa casa como sendo a casa de Deus, sem fazer menção do pequeno homem que sou e na grandeza do teu nome, Senhor? Eu venho me curvar diante da tua majestade, para que o Senhor use a minha boca nesta noite, para que o Senhor use os ouvidos daqueles que ouvem, para que a tua palavra tenha um sentido especial para cada coração, e que cada um de nós, de uma forma especial, vinda da parte de Deus, possa ser tocado pela mensagem dessa noite, não através da emoção, mas através da convicção de que estamos na casa de Deus e de que somos povo de Deus. Amém. Queridos, o profeta Isaías é um dos maiores profetas do Velho Testamento. O seu nome é mencionado aproximadamente 400 vezes em toda a Bíblia, e ele é conhecido como sendo o profeta messiânico, aquele que, mesmo antes de ser anunciada a vinda do Messias, ele já fazia menção que viria o Filho de Deus, e que ele regeria sobre o trono de Davi com mão forte, poderosa, e dele jamais seria destronado. A mensagem
do profeta Isaías é uma mensagem dolorosa. A gente não percebe sem ler o livro, mas quando a gente passa a ler o livro, a gente entende que esse profeta foi chamado para uma horrenda missão: pregar a um povo que não queria ouvir. E por mais que ele se dispusesse com uma boa oratória, com um bom conhecimento, com uma boa proximidade de Deus, o povo endurecia o seu coração, cerrava-lhes os ouvidos e não se curvavam diante daquilo que o profeta proferia como sendo da parte de Deus. O profeta teve a sua vida marcada por essa visão que nós lemos nesse texto. O capítulo 6 fala do chamado de Isaías. E esse chamado acontece de uma forma tão extraordinária que de um certo ponto acaba deixando nebuloso a ideia central do texto. Nós somos tão achegados àquilo que é misterioso, àquilo que é místico, que nós deixamos de lado o ponto central da mensagem desse texto, que é a respeito da santidade de Deus. A gente se vê achegado ao sobrenatural, a gente enche os olhos e até mesmo as mentes mais vazias conseguem delirar diante de um texto como esses. Logo a gente é conduzido a tentar entender como seria um anjo de 6 asas, com 2 cobrindo o rosto, 2 voando e 2 cobrindo os pés. Que significado teria esse? Desculpa eu te frustrar essa noite, eu não tenho resposta para te dar. Não estou aqui para falar sobre os anjos, não tampouco para falar do grande profeta, mas para falar do grande Deus que habita no templo, para falar de um Deus santo, aleluia, que não abre mão daquilo que é seu, que não compartilha nem divide com ninguém a sua glória, porque Ele é o Senhor, independente de você crer ou não, de aceitar ou não, de entender ou não, Ele ainda está sentado num alto e sublime trono, olhando para o seu povo, atento, buscando aqueles que ainda têm o desejo do coração de o buscar e o adorar em espírito e em verdade. O texto começa falando a respeito de um rei, e o nome desse rei não é mencionado simplesmente de uma forma histórica, para que nós nos posicionemos na história, nem tampouco de uma forma cronológica, só para nós sabermos em que data isso aconteceu, quando aconteceu. Mas esse rei, ele é mencionado por um objetivo. Ele é mencionado porque a sua vida é uma história que traz uma lição para cada um de nós. E é a partir desse momento, de uma morte do rei Uzias, que toda a visão começa a ser revelada diante do profeta. No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, nós temos uma narrativa a respeito da vida desse rei Uzias. O texto diz lá em Crônicas que ele assumiu o seu reinado aos 16 anos e reinou por 52 anos sobre Israel. E esse período de reinado é dividido por 2 etapas totalmente antagônicas e contrárias. A primeira etapa está sob a submissão ao Deus Todo-Poderoso, ao único e verdadeiro Senhor. E diante dessa submissão a Deus, esse rei chamado por Uzias consegue grandes feitos, consegue colocar a nação como uma potência militar. Ele consegue arregimentar para si um exército de 307.500 homens, bem treinados, bem armados. Com esse exército forte e poderoso, ele consegue dominar todas as nações inimigas de Israel que tentavam ir contra aquela nação. Esse rei tornou-se o rei de um reinado opulento, majestoso, se tornou conhecido, trouxe uma grande prosperidade para a nação. Essa nação ficou uma nação conhecida pela generosidade de Deus, onde Deus, enquanto o rei Uzias se curvava diante da sua majestade, cuidava e o ajudava em tudo o que queria fazer. Mas a outra parte do período do seu reinado, como eu disse, antagônico ao seu primeiro período, estabelece-se diante de uma loucura. Esse rei resolve, sem o que e nem para quê, entrar no templo, e ele mesmo resolve assumir a posição de sacerdote, como quem diz: eu como rei sou autoridade, sei o que quero e sei o que devo fazer.
os sacerdotes correm até ele, o sacerdote principal e mais 80 sacerdotes, tentando impedi-lo, dizendo que ele estava prestes a fazer uma loucura. E ele ainda assim não os ouviu, os expulsou do santuário, do templo, e se dirigiu com o incensário na mão ao Santo dos Santos. Não sabia ele que estava correndo um grande risco. Não percebia ele que não estava entrando na casa de qualquer um, mas na casa daquele que é Rei dos Reis. Ele não percebia o perigo que estava ao seu redor, pois nem todos que estão na casa do Senhor conseguem enxergar o valor, a grandeza, a santidade, a honra daquele que habita nesse lugar. E esse rei, de uma forma desprovida de sabedoria, para não dizer tola e imbecil, acabei dizendo, se dirigiu até o Santo dos Santos com a sua arrogância. E a palavra de Deus diz que a arrogância, o orgulho precede a queda. E quando ele menos esperava, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aparece diante dele, toca-lhe a testa, e ele torna-se um leproso. Aquele que antes era conhecido pela fama, aquele que antes era conhecido pelo poder, pelo reinado, agora seria conhecido pela lepra, pela vergonha do seu pecado exposto, e por se colocar numa condição de contenda com Deus. Tolice por não entender que contra Deus não há quem possa. O resto dos seus dias, diz o texto, que foram abandonados num cantinho do mundo, sem uma vida social, pois a lepra não lhe permitia ter o convívio dos seus parentes nem dos seus amigos, e nem sequer podia transitar por Israel. Ele tinha que se colocar em um lugar reservado para aqueles que eram discriminados, pois a lepra era condizente com a situação de pecado. Que loucura acometeu esse rei, ao ponto de desprezar o templo, o santuário do Deus vivo. E o que me traz a pregar essa mensagem essa noite é poder compartilhar com os irmãos a mesma preocupação de Isaías, quando escreveu esse texto. Quando muitos entram por aquela porta, sem saber para onde vão, sem se importar com o que dizem ou com o que fazem, e nem sequer se apercebem do perigo que estão correndo na presença de um Deus santo e zeloso, que não abre mão daquilo que é, e nem divide a sua glória com ninguém. Eu fico abismado, irmãos, quando daqui de cima, quando estou pregando, eu olho e vejo pessoas distraídas, me perdoem, ligadas em um celular que parece ser mais importante do que a voz do Senhor. Eu fico abismado, irmãos, e muito preocupado quando a palavra de Deus torna-se menos importante do que a palavra do irmão que está do meu lado, que não para de falar o tempo inteiro, atrapalha a si mesmo e a todos os outros que estão ao seu redor. Eu fico abismado com a falta de coerência, de atitude, com a falta de submissão e reverência da presença daquele que é todo poderoso e que espera que nós, pelo menos uma vez por semana, o adoremos por 2 horas. Insignificante para um relacionamento de amor que nós dizemos ter, mas essencial para aqueles que vêm a esse lugar sabendo da sua responsabilidade na sua caminhada de fé, pois eles entendem muito bem que muitos serão chamados, porém poucos serão escolhidos. Aquele rei entrou com uma atitude irreverente no santuário, achando que aquele lugar era um lugar qualquer, mas aquele lugar era a representação da casa de Deus. E como está escrito na palavra do Senhor, com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, porque Ele mais cedo ou mais tarde vem em juízo, não porque Ele queira, mas porque Ele é justo, e assim acaba alcançando as nossas vidas com os males que nós mesmos provocamos. Eu confesso para os irmãos que eu tenho saudade de algumas coisas que eu aprendi ainda quando criança. Quando minha mãe ia para a igreja,
e não era uma igreja que nós temos a convicção de que era o templo de Deus. Mas nós íamos para uma igreja e eu perguntava para ela: mãe, por que as portas dessa igreja são tão grandes? E ela dizia: é porque esta é a casa de Deus, representa a grandeza, a soberania do Senhor. E ela logo segurava na minha mão e me trazia para perto de si e dizia assim: senta perto de mim, não conversa, não corre, não atrapalhe os outros, porque esse é o lugar onde as pessoas vêm se derramar na presença do Senhor. Eu sinto saudade desse tempo, quando olho para uma igreja que não consegue parar os lábios para dar atenção àquilo que está vindo pelos lábios do profeta de Deus. Eu fico preocupado com uma igreja que não consegue parar os pés para saber que o Senhor está nesse lugar e Ele é zeloso por aquilo que é seu. E quando eu falo disso, eu não falo de crianças, eu falo de adultos que agem como crianças. Eu fico preocupado, porque sei que é um grande erro e uma grande perda de tempo estar na casa do Senhor e não estar com o Senhor. Porque um dia as nossas obras serão descobertas. Um dia nós nos encontraremos com o Senhor, assim como se encontrou o profeta Isaías, e assim como se encontrou o rei Uzias. E muitos de nós nos surpreenderemos, porque ao invés de encontrar a vida no santuário de Deus, encontraremos a morte, porque nós negligenciamos as oportunidades que Deus marcou para encontrar conosco nesse lugar. O texto narra a visão do profeta Isaías, e eu fico imaginando, porque eu gosto de ser criativo quando leio a Bíblia. Eu fico imaginando esse profeta entrando no templo, e ao mesmo tempo que ele entra, eu posso perceber a sua admiração olhando para a grandeza do templo. Talvez os irmãos já tenham visto o templo de Salomão, lá de São Paulo, do Brás. Nem se compara ao verdadeiro templo. E ele é uma suntuosidade hoje. Imagine o verdadeiro templo de Salomão. E eu fico imaginando o profeta Isaías adentrando o santuário, o templo de Deus. Eu posso sentir o seu coração palpitar mais forte, porque ele sabe que aquele lugar marca a presença do Senhor. Eu posso sentir os seus olhos varrendo cada canto daquele templo, como quem admira aquilo, mesmo sabendo que é uma simbologia. Muito mais maravilhoso será o lugar para todos aqueles que creem e irão um dia encontrar com o Senhor. Eu posso ver os seus olhos correr pelas paredes do templo, vendo aquelas partes esculpidas em ouro. Eu posso ver os seus olhos admirando a grandeza, a nobreza, a preciosidade daquelas pedras trabalhadas por aqueles homens especialmente para aquela ocasião, que era a adoração do templo. Eu posso ver cada passo cauteloso, porque ele conhecia a história do rei Uzias, pois Uzias era seu tio. Ele viveu sob o reinado de Uzias, e ele percebeu tanto a grandeza como a queda daquela nação a partir daquele ato. E eu sei que ele entrou ali com temor e com tremor. Eu vejo que cada passo que ele dava na direção do santuário era um passo cauteloso, porque cada passo me fazia lembrar do rei Uzias. E falando do rei Uzias, ele tinha que lembrar que toda atitude dentro do templo deveria ter cautela. Toda atitude dentro do templo deveria ser calma, reverente, porque ele não sabia o que lhe aguardava dentro de alguns instantes. Ele não sabia o que poderia encontrar de uma forma inesperada. E eu posso ver esse profeta caminhando lentamente na direção do Santo dos Santos, olhando para um lado e para o outro, atônito, tentando perceber não só a grandeza do templo, mas a grandeza daquele que habita no templo. E eu vejo aquele homem ter a sua respiração mais ofegante. Eu percebo
que ele fica meio exaltado, imagino até a sua testa suada, olhando para tudo que acontece ali, e ele percebe a fumaça inundando todo o ambiente, e logo que essa fumaça toma conta do ambiente, ele sente a glória de Deus. E com essa glória, não é à toa que veio o pavor de Isaías, não é à toa que vem o medo sobre o seu coração, pois ele sabia que alguém que entrou ali de uma forma desordenada, saiu dali com uma marca para sempre que o conduziu para a morte. Talvez você não veja, mas eu imagino as suas pernas tremerem. Talvez você não sinta, mas eu imagino que os seus olhos estavam esbugalhados, atônitos, à espera de algo que pudesse lhe acontecer. Talvez você não conheça a importância disso, ou não conhecer a seriedade do que é estar no templo que nós chamamos casa de Deus, mas o profeta sabia dessa importância, e por isso ele se dirige com muita cautela, e para sua surpresa, ele tem uma visão, e nessa visão, ele enxerga os serafins, e serafins significam literalmente incandescentes, anjos incandescentes, e esses anjos estavam voando. Que visão extraordinária! Anjos com 6 asas, não posso imaginar isso, não tenho nem entendimento para saber como é, mas sei que era algo extraordinário. Mas o mais extraordinário não eram os anjos, era o que eles faziam. E diz a palavra de Deus que eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu não sei se você percebe o peso dessas palavras, por isso eu vou repetir. Santo é aquele que habita no trono, Santo é aquele que enche o templo, Santo é aquele que tem a sua glória, que se espalha por todo o mundo. E ai daquele que não guarda reverência diante desse santo. E ele, quando percebe essa majestosa visão, quando ele percebe os anjos cantando a respeito dessa santidade, dessa característica principal de Deus nesse texto, que é a santidade, ele fica apavorado, ele fica preocupado, ele fica desanimado, porque da mesma hora que ele olha para a grandeza de um Deus santo, ele olha para si mesmo e percebe que ele não é aquele que ele precisava ser para estar dentro do templo. E quando ele olha e percebe tudo aquilo acontecendo, antes que mais alguma coisa aconteça, ele diz: ai de mim, como quem declara: eu estou no canto errado, eu estou na hora errada, eu estou diante da pessoa errada, porque ele é santo, 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 e é o Senhor dos exércitos, tem o domínio sobre tudo e sobre todos, pode e faz tudo aquilo que lhe apraz. E eu nada sou além de um miserável pecador, tenho os lábios impuros, e conheço muito bem o lugar que habito, no meio de um povo de impuros lábios. Sou mais um no meio de um povo que está perdido, que está sem direção, e que pode se encontrar com Deus a qualquer instante. E quando esse instante chegar, a pergunta é: eu vou ser confrontado por Deus como foi Uzias, ou eu vou ser confrontado com Deus como foi Isaías? Talvez você não se preocupe com isso, talvez você nunca nem tenha pensado nisso, mas é uma situação de extrema seriedade, porque é bem verdade, nós vivemos o período da graça. É bem verdade que nós temos um Deus de misericórdia. É bem verdade que nós temos um Deus que tem como uma das suas características principais o amor. Mas não nos podemos esquecer que quando nós não temos como Deus e nem o respeitamos e o vemos como Deus, Ele também não nos vê como seu povo, ainda que nós sejamos descendentes de Abraão. Os judeus diziam: eu nunca fui escravo, eu sou descendente de Abraão.
Jesus olhou para ele e disse: se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês não se comportariam assim, porque os ímpios e os gentios se comportam como bem querem, porque eles não tiveram a experiência nem o contato com o verdadeiro Deus, por isso ainda é admissível o comportamento deles. Mas para vocês que se dizem povo de Deus, para nós que nos dizemos escolhidos pelo Senhor, é inadmissível um comportamento que não reflita a grandeza do Deus do qual nós dizemos servir. Eu vejo o profeta atormentado com aquela visão, e mais atormentado ainda com aqueles anjos cantando, declarando a santidade de Deus. Eu vejo o profeta tremendo dos pés à cabeça, como quem diz: agora não tem mais o que fazer, chegou a minha hora, vou morrer, porque eu não consegui ser melhor do que eu sou, eu não consegui ser aquilo que eu deveria ser, e nem sequer dei atenção devida àquilo que eu precisaria dar atenção. Ai de mim, porque agora eu vou morrer, porque vejo o Rei da Glória. Fato é que quando o profeta faz essa declaração, ele tem mais uma oportunidade, a oportunidade de mudança de comportamento, porque Deus não nos mandou fazer o templo, nem se revelou a nós para a nossa morte, para a nossa condenação. Deus instruiu o homem para fazer o templo e se revelou a nós para que nós tivéssemos o prazer, o privilégio de desfrutar da sua presença em um lugar totalmente nosso, para que nós pudéssemos servir ao Senhor como o Senhor dos senhores e pudéssemos ser conhecidos como o povo de Deus. O profeta encontra-se numa situação difícil, mas eu não sei se você percebe, mediante a sua declaração, a coisa toma outro rumo. E aí o anjo que estava ali cantando ao Senhor: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, parte até o trono e com uma tenaz pega uma brasa viva, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Se dirige até Isaías. Eu não sei se você pode imaginar isso, mas se ele já estava com medo, se ele já estava tremendo, a situação parece pior, porque ele não sabe o que o anjo vai fazer com aquela brasa incandescente sendo levado na sua direção. E ele, como profeta, sabe que o holocausto é consumido pelo fogo. Ele, como profeta, sabe que o nosso Deus é fogo consumidor, que purifica da forma mais extraordinária possível. Ele sabe que a sua vida estava em risco, mas mediante a sua declaração, o Senhor envia aquela brasa não para matá-lo, não para marcá-lo para a morte, mas para marcá-lo para uma grande missão. Diz o texto que após aquela brasa tocar o profeta, ele foi purificado, ele foi santificado, e a partir daí começa uma conversa com Deus. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer. Ele chegou numa condição impura, ele chegou numa condição de pavor na presença de Deus, mas quando ele percebeu que estava na casa de Deus, envolvido pela glória de Deus, ele se contorceu na sua própria dor do pecado, ele se sentiu esmagado pela podridão do seu coração e por isso confessou. E no ato da sua confissão, ele teve acesso a uma conversa com Deus. Quantas pessoas entram por essas portas toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, e não têm a oportunidade de ter uma conversa com Deus? Saem tão vazios quanto chegaram aqui. Quantas pessoas tiveram a oportunidade de louvar os mais belos hinos entoados aqui em adoração ao Senhor,
e não conseguiram sequer se desligar da vida natural por alguns instantes para ofertar um sacrifício de louvor a Deus. Quantas pessoas perdem a oportunidade de gastar essas 2 horas na presença daquele que é o melhor para nós, daquele que é suficiente para todas as nossas necessidades, e perdem a oportunidade porque senão se desligam das coisas fúteis dessa vida. Muitos entram e saem por essas portas, não são tocados, não são purificados e não conseguem manter um relacionamento e uma comunicação sincera com Deus, porque estão fechados nos seus próprios corações. Isaías é tocado, purificado, santificado, e aí começa a conversa. Isaías, eu tenho uma precisão, diz o Senhor, eu tenho uma necessidade, diz o Senhor, e eu tenho uma pergunta para te fazer: eu posso ou não contar contigo? Isaías, eu tenho um propósito para a tua vida, mas eu quero saber a quem eu enviarei. Tu está disposto ou não? Isaías, depois de desfrutar da presença de Deus, responde satisfatoriamente a pergunta de Deus, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele não sabia era que a sua missão era muito árdua. Ele disse sim, antes de saber o para quê. E nós muitas vezes fazemos assim, queremos saber o para quê, para depois podermos dizer ao pastor da igreja, aos departamentos da igreja, se eu estou disponível ou não. Mas com Deus não é assim. Com Deus ou nós andamos com Ele ou não andamos, independente do que somos chamados para fazer ou não. A pergunta é: você está disposto e disponível? Se está, você diz: eis-me aqui. E foi assim que disse o profeta: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Só depois Deus esclareceu qual era o seu chamado. Você vai pregar a um povo que vendo não vê, que ouvindo não entende, porque tem os seus corações endurecidos. E você vai pregar essa palavra sem passar a mão na cabeça de ninguém, e isso é horrível para o profeta, porque qual é o profeta que não gostaria de dar uma mensagem que fosse animadora? Qual é o profeta que não gostaria de trazer uma mensagem que fosse esperançosa? Não é bom estar no púlpito para falar o que você não quer falar, mas é necessário se falar aquilo que é preciso falar. O profeta Isaías teve esse chamado: vai pregar a esse povo. Tu vai gastar a tua vida pregando a esse povo que vendo não vê e ouvindo não entende. E o profeta começa a ficar preocupado. Ele diz assim: até quando, Senhor? Eu vou ter que pregar ao povo sobre essa condição? E o Senhor diz assim: até que todas as cidades estejam devastadas. Isaías começa a ficar apavorado. Até quando, Senhor? Me diz de verdade, até quando é isso? Isaías, ainda que reste 1/10 da população, se ela estiver na cidade, a cidade não estiver desolada e destruída ao pó, como o fogo que destrói uma floresta inteira e fica só os troncos no meio daquele queimado total. Enquanto isso não acontecer, Isaías, tu vai continuar pregando. Aleluia. Porque a palavra que o profeta pega não vem de si mesmo, vem do Senhor. E mesmo não sendo agradável, e mesmo não sendo um tempo curto, é responsabilidade e obrigação do profeta pregar aquilo que o Senhor mandou. E Isaías começa a se preocupar. E ele vê um rei após outro rei assumir Israel, e as coisas estão numa situação terrível. O povo está envolvido em uma decadência moral, o povo está envolvido em uma decadência espiritual, e está prestes a ser dominado
mensagem do profeta não é nada animadora, porque ainda tem gente na cidade e as cidades precisam ser assoladas. Mas o texto encerra fazendo uma grande promessa: prega o que tem que pregar, Isaías. Não se preocupa com a visão horrenda de morte, de assolação, quantos vão ficar ou quantos vão partir. Simplesmente prega, porque quando tu vires os campos todos queimados, e onde antes era verde e produzia uma visão de esperança, tu só vai ver o campo queimado, os troncos derrubados, as árvores sem nenhuma folha. Mas é do meio desse mundo queimado pelo fogo, é no meio do caos que foi instaurado no meio do povo, que surgirá um rebento, que virá da raiz de Jessé. Esse rebento seria o Messias, que geraria vida e vida abundante para todos aqueles que se dedicassem a Ele, conseguissem servi-lo, mesmo sem vê-lo, mesmo sem ter um contato emocional com Ele, mas pela convicção de saber que fiel é a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. As notícias podem não ser boas, e talvez nem todos alcancem o renovo que virá da parte de Deus, mas de uma coisa eu tenho certeza: todos aqueles que se dispuserem e disserem: eis-me aqui, envia-me a mim, verão e ouvirão os grandes feitos do Senhor. Porque não adianta estar no meio de uma cidade fortificada se o Senhor não estiver conosco. Não adianta estar no meio de um povo que canta, que pula, que bate palmas, se o Senhor não for verdadeiramente o nosso Deus. Não adianta gastar tempos e tempos vindo à igreja, se não pararmos para ouvir a sua palavra e perceber a sua presença, porque Ele caminha no meio do seu povo e visita cada um de uma forma particular. É verdade que muitos nunca serão mudados, mas alguns serão alcançados pela graça de Deus. É necessário que essa noite entendamos que o Deus que cultuamos nesse lugar é um Deus santo. É necessário que entendamos que, assim como está escrito lá em Hebreus, sem a santidade nenhum de nós verá esse Deus. E sabe o que é ser santo e desfrutar da santidade? É deixar que Deus se mova no nosso meio, tenha liberdade para falar o que quiser, para tocar quem quiser e para fazer o que quiser. É ter o coração palpitando, algumas vezes de dor, por lamentar e perceber a condição que nós nos encontramos. Mas é também ter um coração fervoroso, radiante, que te faz pular, que te faz vibrar por saber que mesmo sem merecer, o Senhor te escolheu. É desfrutar da esperança de que hoje pode não estar do jeito que nós queríamos, mas se Deus dependesse da sua resposta essa noite, o que você estaria disposto a responder para fazer desse lugar o lugar da presença de Deus abundante, onde a sua glória encha todo esse lugar e possa nos fazer transbordar onde quer que estejamos para a glória do seu nome. O templo está aqui, o Deus Santo do templo também está aqui. A questão é: onde estão aqueles que querem o adorar em espírito e em verdade? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.
fazer um convite à tua emoção essa noite. Eu queria fazer um convite a você, a convicção que você traz no seu coração. Como você se encontra na casa de Deus? Como está o teu coração para receber a mensagem do Senhor? Como está o teu relacionamento com Deus? Como você tem aproveitado o tempo para reconhecer a glória, a santidade, a majestade do Senhor? Como você vai responder a Deus essa noite? A brasa já foi tirada do trono e ela está rondando nessa igreja essa noite. Talvez você não veja por onde ela está passando, mas ela está passando aqui. Talvez você não sinta que o nosso Deus é um Deus presente, mas Ele está aqui. Talvez até aqui você não tenha dado a devida importância para esse tempo de adoração ao Senhor nesse santuário. Mas o Senhor quer te tocar para a vida. O Senhor quer fazer o teu coração se tornar apaixonado por Ele e para a sua obra, independente daquilo que esteja por vir. Mas qual será a tua posição essa noite? Você vai dizer: eis-me aqui? Ou vai entrar pensando em sair arrogantemente da forma como entrou Uzias no templo, achando que aquele lugar é mais um lugar qualquer, achando que adorar é fazer de qualquer jeito e do jeito que ele quisesse? O Deus Santo do templo está aqui. Ele quer tocar vidas essa noite para conhecerem a verdadeira vida.